Veremos uma melhoria em 2023. A recessão não vai bater à porta da zona euro. Bom, estas palavras não são minhas, são do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e foram proferidas na meca do pensamento económico mundial, Davos, durante o 53º Fórum Económico Mundial, que teve lugar em meados de janeiro. Muitos dos economistas presentes neste encontro não acompanham o otimismo de Mário Centeno e esperam defrontar em 2023 uma recessão global. E nós? Por baixo da espuma destas previsões, e cada um de nós, como vamos enfrentar os ainda fortes ventos inflacionistas de 2023, e há quem os preveja, a tendência de aumento dos juros por parte dos bancos centrais e depois aquelas coisas pequeninas como a conta da eletricidade. Tudo perguntas. Eu sou Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou tentar compor com os meus convidados, chamemos-lhe um kit de sobrevivência para 2023. Comigo estão João Duque, é professor catedrático de Finanças e presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o ISEG. Ainda Nuno Rico, especialista da DEC Proteste na área de crédito e da banca. E Pedro Silva, especialista também da defesa do consumidor, mas no setor energético. Eu começo já por si, João Duque. Já agora, bem-vindo. Muito obrigado. Eu suponho, já terá perdido a conta, mas há as pequenas e grandes crises que testemunhou ao longo da sua carreira. Mas aqui fica um desafio. Se trabalhasse na DEC Proteste e à sua frente tivesse um consumidor com uma mão cheia de faturas e de despesas a pedir-lhe conselhos para 2023, o que é que lhe diria? No fundo, eu estou-lhe a perguntar qual é a sua percentagem de otimismo e de pessimismo para 2023. Olha, eu quase que me apetece repetir uma frase que uma vez foi muito gozada, que era os portugueses podem estar piores, mas o país está melhor. Quem disse isso foi Passos Coelho. Foi Passos Coelho. Exatamente. E foi muito gozada, porque o país somos todos. Mas eu tenderia a discutir as coisas separadamente. Porque a economia, a minha expectativa é de que, particularmente para Portugal, as coisas até... Acho que foi Montenegro que disse aquilo. Não sei não quem interessa. disse. Foi um senhor do PSD. Alguém disse sim. essa frase. E eu tenderia a repetir exatamente este tipo de análise, que é separar um bocadinho aquilo que é a avaliação para a maioria dos portugueses e a avaliação para o país. E porquê? Porque somos um país diferente e que vamos encarar este ano de maneiras diferentes. Olhando para as famílias, eu diria que é muito diferente viver-se com um salário mínimo nacional ou viver-se com um salário médio nacional, mas de uma profissão que não seja muito qualificada ou que não esteja muito relacionada com áreas de grande escassez desse tipo de qualificações. De portugueses que, mesmo ganhando próximo daquilo que é o salário médio, mediano, tenham qualificações muito apreciadas pelo mercado, que está a sugar, eu diria mesmo esta palavra, a sugar estes colaboradores, estes trabalhadores, para serem desafiados por muitas empresas, nomeadamente não residentes. E, portanto, temos aqui diferenças significativas. Eu acho que 2023 há de ser, por exemplo, para as profissões qualificadas, quase que um ano zero, um ano de nascimento, em que vamos começar a observar claramente uma diferenciação na discriminação da remuneração do trabalho. Conseguindo até fixar esse talento, chamemos-lhe assim, em Portugal, impedindo que emigre, por exemplo? Pois, essa é que é a grande questão. E essa é uma questão que devia ser agarrada, não é duas, mas o nosso governo tem mais de 60 pessoas. 60 pessoas, é boa verdade, tem 60 pessoas, ministro e secretário de Estado, e portanto 120 mãos deviam agarrar este desafio, que é como é que vamos segurar essa qualificação em Portugal. Muita dessa qualificação até vai ficar... As empresas estão dispostas a pagar-lhes bem? Vão, estão e vão. Isto é, quem já pressentiu que ou paga ou perde, os colaboradores, vai mesmo pagar. Eu, no outro dia, estava num almoço com muitas pessoas, gerentes de empresas, e, portanto, estou a falar até com CEOs, de uma área tecnológica disse que ia aumentar os qualificados, e estamos a falar, não é dos qualificados do topo da pirâmide, é da base da pirâmide. Engenheiros que estão a começar a trabalhar, já trabalham 1, 2, 3 anos na empresa, e os aumentos vão ser da ordem dos 30%. 30%. Muito rapidamente, o que é que fez mudar o chip?
É hemorragia. É hemorragia. Ou seja, a dificuldade de os encontrar, eles de vão-se encontrar embora essa mão todos de os obra. dias. Estão a pedir a admissão todos os dias. E, portanto, se as empresas querem continuar a fazer a entrega de produtos e de serviços, no caso, então têm que pagar aos colaboradores, porque senão eles vão-se embora. Mas e não saem de Portugal. Eles ficam em casa a trabalhar para fora. Portanto, para essa, chamemos essa secção, essa faixa de pessoas, o ano apresenta-se como positivo. Exatamente. E para a outra primeira metade que falou? Agora, que é que a lhe outra, parece? pois, a outra vai sofrer mais, porque não tendo acréscimos salariais que sejam compensadores daquilo que é a inflação ainda nos vai continuar a morder. Vai morder as nossas carteiras e vai morder porque depois, associado à inflação, como combate a inflação, vamos ter aumentos de taxas de juros, pelo que vamos, particularmente a família típica portuguesa que está endividada e tem pouco dinheiro, portanto sofre dos dois lados. Por um lado, larga no supermercado mais, e por outro lado, larga para o banco mais, e portanto vai ficar super apertada. E para essas famílias vai ser um ano complicado. Os aumentos previstos e negociados não vão fazer face àquilo que é a inflação expectável. O governo está numa... Quer dizer, não sei se está, mas pelo menos parece estar ensanduichado entre a necessidade de querer apoiar quem precisa e depois também algumas regras europeias, ou pelo menos conselhos que, atenção, apoios que depois fiquem como coisas estruturais na economia, no tempo. Isso não é boa ideia, é melhor dar apoios, especialmente a quem precisa, mas apoios pontuais. Parece-lhe uma boa ideia? Sim. É o que parece que António Costa tem feito. E o António Costa tem feito medidas dessas. Ou seja, está em sintonia com a Europa, mas tem está medidas... em sintonia com quem precisa aqui. É isso. Bom, isso as pessoas têm que se queixar, aqueles que não conseguiram chegar aos apoios e que teriam necessidade deles. Agora, quando nós olhamos para cheques que são distribuídos às famílias como nós rendimentos, naturalmente estamos a falar de uma medida que é pontual, foi um cheque, não é prometido mais cheque e foi para as famílias mais desprotegidas. Pois esse tipo de medida é diferente de um abaixamento de IVA. Os espanhóis fizeram uma medida absolutamente transversal que beneficia tanto os pobres como os ricos e, repare, não é pelo facto de uma pessoa ganhar mais 3 ou 4 mil euros por mês que vai comer mais carcaças ou menos carcaças, mais farinha. Estamos a falar da cesta básica e isso é abdicar de IVA que pode ser benéfico para apoiar aqueles que precisam. Portanto, e é por isso que seria contra essa medida do baixamento do IVA? Eu prefiro uma medida mais específica porque espero eu que a inflação fique basicamente profundamente controlada este ano e que, portanto, não tenhamos necessidade de fazer apoios extra consecutivos, e muitos anos, não é? Diga-me só uma coisa, e já passo a palavra depois aos outros nossos dois convidados, quero ouvi-los também sobre o outlook, como se diz, as perspectivas para 2023. Acreditava mesmo que se baixasse o IVA, que isso iria refletir nos preços, ou as empresas acabariam por não o fazer? E há mecanismos que o Estado tenha para obrigar a que isso se note? Numa sociedade livre, quero dizer. O melhor mecanismo seria o efeito da concorrência, acho eu. Mas nós vimos um caso... Mas em Portugal somos tão pequeninos, parece que está sempre tudo cartelizado. Eu não disse isto. Não disse. Eu só disse que parece. Até porque depois pediriam para mostrar evidências. Exatamente. Bom, eu dou mas nós temos um exemplo. Temos das autoestradas. Temos um exemplo da restauração, quer dizer, a restauração baixa-se o IVA e os preços não baixaram, portanto, foi absorvido, não é? Portanto, é por isso que provavelmente não vale a pena ir por aí. Se calhar, mas atenção, no caso, por exemplo, dos supermercados, grandes cadeias de talho, etc., aí acredito que se faça sentir o preço. Agora, nos bens, no processamento de cesta básica ou de componentes da cesta básica, no processamento, isso é diluído. Eu acredito que seria diluído. Portanto, quer dizer, usar os elementos que se compram no supermercado para incorporar e depois fazer refletir no preço final, duvido que uma coxinha de frango saia mais barata depois do baixamento. Já que está a falar disso, poucas vezes se fala disto, mas a inflação é muito diferente para aquilo que pode ser 5% para um agregado familiar com dinheiro, pode ser 50% de inflação para um agregado com pouco dinheiro. Porque lá está, o peso do consumo do supermercado, apesar de ser diferenciado, não é assim tão diferenciado, não é proporcional ao aumento do rendimento. E é essa que é a questão. Uma das preocupações, vamos passar agora ao Nuno Rico e vamos falar da banca e dos juros e da Euribor. 2023, o que é que... Só assim para começarmos a conversa. O que é que parece que vem aí?
O que vem aí é principalmente a continuidade destas taxas de juros mais altas, pelo menos aquilo que estávamos habituados nos últimos anos. É certo que nós vivemos aqui um período que foi excepcional. Durante 7 anos vivemos com um fenómeno que eu diria que não é normal, taxas de juros negativas. E isso criou aqui um hábito do ponto de vista de crédito e facilitou aí muito a concessão de crédito. E agora voltamos aqui a uma normalização. O problema desta normalização foi a rapidez com que ela aconteceu. Isso estamos habituados à anormalidade como normalidade também, sim. não é? Eu não queria estar a utilizar a expressão novo normal, porque isso foi utilizado para outros efeitos. Exatamente. Mas houve aqui uma habituação a taxas de juros baixas. Culpa de quem, já agora, na sua opinião? Eu não queria propriamente atribuir uma culpa. Foi uma consequência de uma política monetária agressiva que foi necessária do BCE, que foi, eu diria, quase inevitável depois daquilo que foi a crise a partir de 2011. Compra de dívida, dinheiro barato, essas coisas todas. Tudo isso que foi injetar uma grande quantidade de dinheiro na economia. Mas que era necessário, como está a dizer. Que era necessária para evitar recessões mais complicadas e, principalmente, para tirar as economias mundiais daquilo que foi a recessão das dívidas soberanas. Estamos a pagar agora os efeitos secundários disso. Agora estamos a pagar os efeitos secundários. Por um lado, o excesso de oferta monetária no mercado. Há muita moeda no mercado, chamemos assim. Por outro lado, esta normalização da política aconteceu de forma muito rápida. Para se ter uma noção, entre janeiro de 2022 e agora o mês em que estamos, janeiro de 23, a média de Euribor a 6 meses, que é aquela que é mais utilizada nos contratos em Portugal, passou de, números redondados, de menos 0,5 para 2,6. Temos aqui 3 pontos percentuais em um ano. A mesma variação aconteceu entre junho de 2005 e setembro de 2008. Ou seja, o que levou 3 anos naquela altura a acontecer, aconteceu agora no espaço de um ano. E é esta norma. E depois tem aqui esta velocidade apanhou toda a gente despercebida. Ou melhor, desprevenida, sim. Com um adicional aqui. Foi a concessão de crédito potenciada pelas taxas de juros baixas que levou a que neste momento apanhasse as famílias num ponto de endividamento muito superior àquele que era na altura. Para termos aqui uma noção, entre 2017 e 2021 foi concedido em Portugal, só para efeitos de compra de habitação, mais dinheiro do que durante os anos de 2008 e 2016. Em 5 anos foram concedidos 55 mil milhões de euros para crédito à habitação, e entre 2008 e 2016, portanto num período de quase 10 anos, foram concedidos, não chegou a 54 mil milhões de euros. Ora, é este nível de endividamento a taxas de juros muito baixas que agora as famílias se veem aqui em frente. Porque, dizemos assim, foi só a questão das taxas de juros, não foi só. Tivemos também aqui, as famílias foram obrigadas a endividar-se de uma forma muito mais significativa, porque também tivemos um boom dos preços do imobiliário. Claro. Ainda recentemente o Eurostat veio apresentar esses dados. A evolução dos preços do imobiliário em Portugal de 2010 até ao terceiro trimestre de 2022 foi o dobro da média da zona euro. Em Portugal os preços do imobiliário... Todos os anos. Ou seja, neste período... Sim, a média desse período, sim. O preço médio do metro quadrado do imobiliário em Portugal subiu cerca de 80%, na zona euro andou cerca de pouco mais de 40%. Ao mesmo tempo, e isto também foi outro dado curioso, porque foram 2 estudos divulgados em alturas diferentes, mas que acabam por haver aqui ponto de encontro. O salário médio real em Portugal, isto são dados do INE, de 2010 até 2011 apenas cresceu de 3%. E é exatamente esta a disparidade que nós temos vindo a falar já há algum tempo, que leva a que as famílias hoje em dia, para comprar casa, sejam obrigadas a contratar por um valor muito superior, muito, às vezes acima, para fazer face àquilo que é os seus rendimentos e conseguir, de alguma forma, acomodar essa prestação aos seus rendimentos. E é este o contexto que temos. Agora, juntando aqui mais um fator, que é a inflação, por exemplo, comparando a 2008. Muitos dizem que, ok, não atingimos ainda aos 5% de taxa de juros que havia em 2008. Certo, mas na altura tínhamos, em 2008, 5% de taxa de juros, mas tínhamos inflação a 2,5%. Sim. E agora temos a quase o quádruplo. E pior ainda, as economias não estão a ser... Quem tem dinheiro no banco, as taxas de juros são baixíssimas para quem tem dinheiro numa conta. Sim, e continuam. E depois tem um caso curioso. O banco, aí o BCE já poderia ter feito alguma coisa, nomeadamente encarecer o dinheiro para a banca. Ele está a fazê-lo, porque ao alterar as taxas diretoras, está a implicar que os bancos... também vão pagar mais por aceder aos mecanismos de apoio do BCE. Mas é por haver muito dinheiro
que a banca ainda resiste a subir a taxa? Ou seja, não precisa do nosso dinheiro para nada, a banca? Eu agora é o que vou está ser... a dizer-nos? Não é bem isso. Eu agora vou ser um bocadinho, eu diria, um bocadinho polémico, ou pelo menos provocador. Força! É que essa digamos, alteração das taxas de juros, principalmente nos depósitos, perdão, já está a acontecer na Europa, em Portugal não. Mas a minha pergunta é porquê? Eu diria que os bancos estão a aproveitar o momento para, digamos, adiar esta subida das taxas de juro ativas, aquelas que pagam pelos depósitos, enquanto que aproveitam a subida das taxas, as passivas, enquanto que aproveitam a subida das taxas de juro ativas, aquelas que cobram nos empréstimos, e que tem aqui o diferencial maior. Há uns dados muito curiosos que o Banco de Portugal apresentou agora no início deste ano, que são relativos a novembro de 2022, e que mostram que a evolução da taxa média dos novos contratos de empréstimo para compra de habitação, que em Portugal passou pela primeira vez, como não acontecia desde 2015, passou a barreira dos 3%, foi 3,08%, taxa média. Tem uma subida, comparando com a média da zona euro, é uma subida muito significativa, enquanto que na zona euro subiu, mas foi ligeiramente, estamos a falar de décimas. Sim. E depois nos depósitos, comparando exatamente a mesma evolução às taxas aplicadas aos novos depósitos a prazo, na Europa houve uma subida já bastante significativa, quase que duplicou a taxa. Em Portugal pouco subiu. O diferencial em relação entre as taxas ativas e taxas passivas aumentou, quase que triplicou. Por isso é que eu digo que a Banca Nacional parece não querer o nosso dinheiro, porque se o que precisasse ele, dava-nos um pouco mais por ele. Eles têm outras fontes de financiamento hoje em dia. Mais baratas, provavelmente. Não diria mais baratas, mas são outras... Mas compensam. Exatamente. E digamos aqui, há aqui claramente, depois de anos em que os bancos alegam que não conseguiram, portanto, ter grandes rentabilidades, apesar de que os lucros demonstram um bocadinho o contrário, mas não conseguiram ter grandes rentabilidades devido às taxas de juros baixas e por isso até carregaram nas comissões. Sim. Agora que estamos a voltar aqui uma normalidade, digamos assim, em termos da taxa de juro, isso não estão a aproveitar esse regresso para adiar essa passagem. Mas eu sei que vão parecer querer dizer alguma coisa, estejam à vontade para acrescentar, não esperem por mim. Aqui, de facto, eu já vou querer ouvir também, já agora, para quem está do outro lado, ouvir também o Pedro Silva acerca da energia, porque vem aí um ano também complicado, aparentemente. Mas isto é uma questão importante. Em primeiro lugar, de facto, os bancos têm muito dinheiro, não têm necessidade de o pagar, porque não têm, de facto, dificuldade. E os portugueses continuam a ir ao pote dos depósitos e, portanto, a meter dinheiro no depósito. Sim, e, portanto, apesar de haver um concorrente óbvio, imediato, com os depósitos bancários, que são nomeadamente os certificados de aforo, que os portugueses, que até estão a aumentar as suas aplicações nessa, não é suficiente. O valor dos depósitos acumulado até agora está a recuperar depois de um pico em julho, já está... Ou seja, o consumidor é passivo demais nestas coisas. Se houvesse um movimento em massa para os certificados ou do Tesouro ou do... evidente. A banca tinha acordado mais cedo. Não, é obrigada imediatamente a disparar as taxas e a reter os clientes. Porque senão não conseguia dinheiro. Pedro Silva, finalmente. Em termos de energia, assim, perspectivas para 2023, assustadoras, menos do que se esperava, mais do que se esperava? Temos uma alteração que vale o que vale, e isto dito com um ano de diferença do ano passado, ou seja, se estivesse aqui sentado em janeiro de 2022... Provavelmente estivemos. Provavelmente estivemos, mas não prevíamos o que é que ia acontecer, o cisne que estava prestes a surgir e que basicamente deu a volta a isto. Há um cenário que, em termos energéticos, não só energéticos, em termos do mundo... tende-se a confundir tudo com a guerra, e o mundo já estava bastante abanado antes da guerra, ou seja, desde meados de 2021 nós tínhamos aqui um movimento de retoma assimétrico em termos mundiais, interrupções de cadeias logísticas, uma globalização que estava gripada, e portanto a dependência da China e da China de outros mercados. Nada disto estava a fluir normalmente, as velocidades a que as economias começaram a recuperar eram muito diferentes. Aliás, a China só agora é que parece que o grande gigante irá acordar. O que introduz muita imprevisibilidade também na tomada de decisões, não é? Porque está tudo a velocidades diferentes, está tudo a arrancar. O mundo é uma grande máquina em que demora tempo a que as engrenagens se afinem, e
quando estão afinadas, não é que seja tudo uma maravilha, mas há mais previsibilidade. Existe uma fluidez. Isso foi interrompido, muito notório a partir do segundo semestre de 2021, em que os custos energéticos começaram a subir, e isto também a parte das cadeias logísticas. Há aqui a questão da retoma e da não preparação ainda por questões das refinarias na altura e de uma questão de oferta que tinha sido cortada em termos de petróleo, que não acompanhou. Também já há algumas tensões geopolíticas que afetavam a Europa, por causa, por exemplo, dos gasodutos do Magreb, que na altura já a Argélia tinha fechado com Espanha, o Nord Stream, que entretanto já deixou de existir, portanto já deixou de ser discussão. O Nord Stream 2 foi ao fundo. E o Nord Stream 1 também já bombeia muito pouco, se é que ainda bombeia. Estou desatualizado nisso, mas acho que aquilo mesmo que bombeasse, pinga, provavelmente. Mesmo bombeasse, existem uma série de questões de embargos, que mais à frente poderemos voltar a esse tema. Portanto, perspectiva, e estava a dizer, em 2022, se estivesse aqui, provavelmente fazia uma perspectiva e que morria passado um mês. Eu espero que esta não morra. Parece que teremos pelo menos um primeiro semestre, como as coisas se apresentam, mais estável. Estabilidade é bom em termos de preço. Porquê? Porque não se prevê aqui uma disrupção em termos dos preços, por exemplo, do gás natural ou do petróleo. Temos barragens cheias? Temos barragens cheias, algo que... cheias, quer dizer, ou para lá caminham. Sim. Estão cheias aquelas que produzam mais eletricidade, e isto é de facto o esteio do sistema elétrico nacional. Até porque nos faz depender menos de importações, é isso? Podemos produzi-la in-house. É endógeno. Sim, é endógeno. Portanto, tudo o que é endógeno é bom. Tudo tudo que é feito tudo o que é nacional é bom, como se dizia para as massas, e acho que é um excelente... Para a energia é um excelente slogan, porque nós temos sol, e se tivermos capacidade de o aproveitar é bom, não temos que importar petróleo. Temos vento? Temos vento. Se conseguirmos aproveitar é bom, porque não temos que importar petróleo, novamente, ou gás, ou outro combustível fóssil que não temos em Portugal. E barragens, temos, ao contrário de outros países, uma grande capacidade de produção e potência disponível e acionável a qualquer momento, que nas principais barragens deste país está a 90%. Castelo do Bode, toda a parte do Lindoso, por aí fora. Só mesmo no sul é que há ainda algumas bolsas menos. Há algumas bolsas, é problemático para consumo humano e outro tipo de usos agrícolas por aí fora, não em termos de energéticos. Portanto, a perspectiva é boa e portanto, aqui... Mas disseste uma coisa, desculpa interromper, que me ficou aqui. Falaste em 6 meses. Alguém falava há pouco do acordar da China. O acordar da China pode interferir com esse cenário? Muitíssimo. Porquê? Eu pergunto isto porque é 1 bilhão de pessoas a consumirem mais também energia. Muitíssimo. E, portanto, vão aumentar o preço, não é? Aumentar a esse procura. Esse é o ponto. Ou seja, em termos só na energia elétrica, o outlook, para utilizar aqui a parte inglesa, já que... A perspectiva. Mas sim, a perspectiva é de facto otimista, pelo menos nestes primeiros 6 meses. Mas de que os depois preços de 6 meses não garantes nada. Depois de 6 meses há de haver aqui algo de facto difícil de prever, que é a questão do gás natural, que vamos ter um inverno que já se percebeu, não vai ser particularmente frio, pelo menos aqui na Ibéria. Sim. Não vai haver aqui grandes disrupções. Temos a capacidade de armazenamento completamente cheia ou perto disso, e portanto vamos passar um inverno tranquilo. Alguém dizia que temos água para 3 anos, pelo menos. Sem grandes chatices. Veremos, mas sim, pelo menos para 6 meses temos, para o ano muito possivelmente teremos. Agora, a grande dificuldade é, e porque o inverno se prepara no verão, o que é que vai acontecer no verão quando vamos ter de encher outra vez as cavernas com gás natural? Com os embargos, com todos os problemas que temos neste momento com a Rússia, e que o ano passado, antes da guerra, ainda foi possível, com algum esforço, trazer essa energia. Neste momento há uma série de mercados, o alemão, por exemplo, que vai ter de ir a outras fontes, já não estão dependentes do gás russo, e portanto eles têm que continuar a conseguir aquecer casas, porque as pessoas, como falava na preparação deste programa, em Portugal morre-se de frio
mas morre-se por questões de saúde, ou seja, a degradação do ambiente. Sim. No norte da Europa, com menos 20 graus, morre-se de frio, literalmente. Claro. E o paradigma deles é muito diferente. Eu também dizia isto antes de gravarmos. O norte e o centro da Europa pensam em aquecer o ambiente da casa. Nós pensamos como aquecedorzinho em cozinhar e aquecer. Em cozinhar e aquecer menus, não o ambiente. Exatamente. Portanto, isso é diferente e deve refletir depois nos gastos. O acordar da China vai levar, de facto, acontecendo a um maior consumo. Aliás, a Agência Internacional de Energia emitiu hoje um novo outlook, que este acordar pode pressionar os preços de petróleo. Nós temos um embargo em relação, nós, europeus, em relação à Rússia, e, portanto, há uma parte do mercado que não está a ser considerado ou adquirido para a Europa. São vasos comunicantes, do lado chinês, do lado indiano, esse petróleo vai fluir e, portanto, há aqui algum equilíbrio. Mais baratinho, em princípio, não é? Para eles, mas no global o preço sobe. Agora, o preço subindo, lá está. Temos aqui fenómenos de inflação que já tivemos este ano, que é os combustíveis a 2 euros, que agora estão em 70, parece que estão baratos. Temos outra questão, os senhores economistas na sala vão falar, que é, por exemplo, a questão da taxa de câmbio, que alterou substancialmente. Nós temos agora o dólar a valer 1,8, estava a valer cerca de 1,20 há um ano atrás. Está a equilibrar, aparentemente? Não sei se vai lá chegar. Agora, o petróleo, o que está a acontecer, porque o petróleo é cotado em dólar, são precisos mais euros. Ora, isto acaba por alimentar, e havendo uma pressão, por exemplo, do lado da China, que vai consumir, e na questão do petróleo, e é central, é difícil, de facto, fazer essa perspectiva a um ano, e o que é que isso depois significa em termos de mercadoria e tudo o resto. Eu quero só lembrar aos nossos ouvintes que estamos aqui a falar um bocadinho no ar, em macro, mas que daqui a bocadinho vamos trazer já as coisas à terra com tentativa de, aquilo que eu dizia, arranjar um kit de sobrevivência para 2023. Mas eu queria só perguntar queria perguntar ao João Duque, partilha como é que eu ia dizer isto? Estávamos a falar disto antes de gravarmos aqui o podcast. E eu senti isso, o João também me disse que sentiu. Há uma mudança de sentimento na comunicação das coisas /economia, /finanças. Há um sentimento menos negativo. Sente-se em Davos com pessoas como o presidente o governador do Banco de Portugal, Centeno, sente-se no nosso ministro das Finanças, Medina, sente-se talvez do BCE, mas continua a haver muita gente, como o Rubini, que ainda deu uma entrevista à RTP muito há pouco tempo, em que não está nada otimista em relação a 2023, bem pelo contrário. O João aponta para onde? O que é que lhe cheira? As coisas mudam com alguma facilidade hoje em dia, não é? E há aqui 3 indicadores que eu acho que são importantes para 2023. E olhamos para 2023. É o fim da política Covid-0 na China e, portanto, já aqui falámos da expansão que isso deve trazer à economia chinesa e, portanto, eles tiveram este ano uma taxa historicamente baixa de 3% de crescimento, que é uma coisa que os põe assustados. Eles andavam na casa que é dos 6%, por aí. Sim, é claro. Deveríamos nós ter 3%, quase sempre. Só ter 3% só, correspondente ao seu mínimo, durante uma década. Ou nós adoraríamos ter 3% regularmente. Pois, exato. Eu gostava de ter 3% 2 décadas. Mas, enfim. Já agora a Medina prevê para este ano 1,3%, acho. 1,2, 1,3%. Exatamente. Mas isso é muito importante porque também permite depois comunicar de uma forma fluida na cadeia de valor e, portanto, naquilo que é as cadeias logísticas, fazê-las fluir de uma forma suave e sem criar pressões de expectativas de picos de preços, de escassez e, portanto, torna, digamos, o mercado dos produtos transformados mais, digamos, regular e mais baixo. Portanto, não tenderá a fazer tantas pressões, E isso traz 2 coisas. Em primeiro lugar, traz produtos ao mercado e faz baixar o preço, mas também tira o stress da escassez. Portanto, outro fenómeno importante. Depois há um programa anunciado de 400 mil milhões de dólares para os Estados Unidos em termos de investimento de verde, digamos, de transformação energética para o país. E isso é muito importante, porque também vai dar uma dinâmica nova à economia americana que
por si, aplicando e tendo aplicado as medidas anti-inflação mais cedo do que nós, vai muito provavelmente fazer estancar o problema e arrancar, digamos, o otimismo americano. E, finalmente, a questão da energia na Europa, que este inverno, parecendo que não, nós, para já, conseguimos atamancar uma solução para encher os tanques, aquecer as casas. É uma boa palavra. Eu também. Parece uma coisa que não foi muito bem pensada, mas que resulta. Já foi dito aqui pelo Pedro. Exato. É porque 2023 está superado, a partir do verão vamos ver. Sim. E esse vai ser o problema. Mas como para já o ano faz-se por partes, se calhar no primeiro semestre já se fez o suficiente para, nos vários aspectos aqui também já referidos, com o controle da inflação, por causa dos preços externos e internos. Que parece ter chegado finalmente ao pico e agora começa... Agora, eu por acaso, eu acho que janeiro vai haver outra vez um pico, mas vai ser uma arritmiazinha, a minha expectativa. Não, é porque já começámos a ouvirmos... É uma extracístole, não é uma fibrilação auricular. Não é para matar, é apenas para pescar o olho aos médicos que nos estejam a ouvir. Mas é normal, diria eu. Porquê? Porque nós ouvimos falar na atualização de preços em janeiro. E, portanto, digamos assim, sabendo nós que os funcionários vão ser aumentados, toda a gente tem à vontade para aumentar também um bocadinho o preço. Claro. O problema não é o janeiro. Então o outro aumentou também pode. Exatamente. Toda a gente vai aumentar, porque até ganha mais, portanto não se queixe, porque nós também temos que ganhar mais. Portanto, desde o café do bairro até, sei lá, o que se quiser, as autoestradas, o que for, tem toda a gente justificação para aumentar. E, de facto, têm sido anunciados aumentos dos preços, em alguns casos, e isso deve refletir-se no final. Portanto, eu estou à espera de janeiro um bocadinho, e depois mais suavemente, e, a partir de abril, uma queda significativa. E porquê? Porque foi a partir de abril, basicamente, que começámos a ver disparar a inflação. De 2022. Exatamente. E, sim, portanto, nós vamos ver mês a mês, é a comparação com o mês homólogo do ano anterior. Ok, estou a perceber. Vamos ver. Portanto, eu fiz um cálculo que foi o seguinte. Imagine-se que o cabaz de preços... Quase apetece marcar enquanto outra vez para abril para saber se essa profecia se confirma. Vamos ver. É assim. Mas é fácil perceber. Imagine-se o cabaz de preços, que é o que permite calcular o tal indicador de inflação, e comparar de preços, as coisas. Sim, exatamente. Se o cabaz dos preços se mantivesse constante durante o ano inteiro, o que é que acontecia a 2023? E daria 3% de inflação. 3%. Porquê? Porque os preços agora, comparados com janeiro do ano passado, dão uma subida superior a 10%. Sim. Mas depois, fevereiro também ainda é elevado. Março já menos, tipo 6%, e depois era um descer muito acentuado, que na média do ano ia tirar para os 3,1%. Sim. Como isso não vai acontecer, muito provavelmente, vai haver sempre aumento dos preços, é por isso que a expectativa, toda a gente anda aí à volta dos 5%, 5 e picos, portanto, admitindo isso, voltando a descer depois em 2024. E depois há de ser em 24. Sim, mas durante o ano de 2023 vamos observar um fenómeno curioso, que é durante os primeiros 3 meses, 4 meses do ano, valores ainda elevados, e depois uma acentuada descida, se as coisas não piorarem muito, e ficarmos no final do ano abaixo dos 5%. Portanto, e por isso é que digo, faz sentido que a partir de meados do ano a pressão sobre aumentos de taxas de juro na Europa não deve ser muito grande. Por isso também que eu tenho alguma expectativa positiva em relação a isso. Quer dizer, se as famílias sobreviverem, portanto, depois da minha primeira intervenção é assim, se conseguirem sobreviver, apesar de muito mordidas por aqueles dois cães, que é a inflação e as taxas de juro, se sobreviverem a isso, eu tenho a expectativa que Portugal, apesar de tudo, num modo geral, consiga crescer um bocadinho. Se fosse Ministro das Finanças, António Costa olhava para 2023 e o que é que, olhando para o tipo de coisas que António Costa e o seu governo têm feito, que tipo de medidas é que aprovaria para ajudar quem precisa? Estes apoios pontuais que temos visto o governo fazer, ou fazer algo mais estrutural ou diferente? Há muita coisa estrutural para fazer. Já não falo dessas. Não, mas mesmo, por exemplo, em termos fiscais, para ajudar as famílias, quer dizer, há coisas que eu acho que estão profundamente erradas. Uma delas, que isto já, meus caros, há décadas. Uma delas é um imposto que eu acho que é extraordinariamente injusto e desnecessário, porque pode ser pago de outra maneira, que é o imposto sobre as transações imobiliárias. Porque, cara, eu se transacionar um carro aqueles topo de gama que raramente se vê a circular em Portugal, mas carros de 300, 400 mil euros, a transação de um equipamento desses em segunda mão
não paga imposto nenhum, paga um selo, um registro, um averbamento e nada. Uma coisa marginal. Mas uma casa para uma família viver de 100 ou 200 mil euros é tributada a um valor que para essa família é obsceno. Porque as famílias, quanto tempo é que se tem que trabalhar a mais para se pagar o imposto que é devido numa transação destas? E não faz sentido. Porque muitas vezes este imposto significa poupança. De esquerda, vá. Não, pois, quer dizer, o António Guterres foi o primeiro a dizer que a CIS era um imposto mais estúpido que há. Bom, em vez de o acabarem, transformaram-no em IMT. Mas, pronto... Essa seria logo a partir de uma... essa para mim era uma grande coisa. Mas isso era uma questão estrutural. Mas ficaria na história. Se fosse Ministro das Finanças e fizesse isso, ficaria na história. Porque o que se deve pagar é o serviço que está associado às décadas. Não sei, mas... Mas estou a perguntar ao Nuno Rico. Aliás, nós defendemos que, por exemplo, principalmente nos mais jovens, o IMT deveria de haver uma bonificação, pelo menos. Apesar de deixarmos que total, neste caso seria total. Nós temos aqui um perigoso. Não, esquerdista. Faz todo o sentido. Antes de continuar, Nuno, só uma coisa muito rápida. O Estado iria perder muito com isso, ou seja... Não, temos que substituir uma coisa por outra. Ok. Porque uma coisa é... Porque é que eu hei de comprar uma... Eu também sou sensível ao argumento de que a receita é necessária para o Estado. É necessário, claro, mas eu não abdico da receita, só que faço a receita passar pela utilização do recurso. Okay. Quer dizer, eu compro uma casa, mas não é no pagamento da casa que eu devo ser tributado. Até porque isso dificulta a mudança da casa. Dificultar a mudança da casa é dificultar que pessoas, famílias grandes estejam apertadas e famílias pequenas estejam à larga. Isto é estúpido. E causa entraves no próprio mercado. Exatamente. São atritos estúpidos. E além do IMT, depois ainda tem um imposto de selo sobre a aquisição. Claro, evidente. É tudo Estamos a falar de dois impostos logo diretamente só na compra de casa. Sim, portanto, e, por exemplo, e o IVA para a construção da casa. Sim, vai tudo acumulado. Mas só para se ter aqui uma ideia, então, se falarmos de um imóvel de 200 mil euros, ou pouco mais do que isso, estamos a falar, só nestes impostos, no momento da compra, estamos a falar de mais de 11, 12 mil euros. Exatamente. Que é muito dinheiro para... Em termos de encargo a mais... Equivale a, por exemplo, a maior parte dos rendimentos das famílias portuguesas equivale quase a um ano de rendimentos. Sim. Mas era se não fizessem mais nada. E já serviria para fazer umas obritas para compor a coisa, que às vezes é preciso fazer um outro crédito para fazer dificulta o próprio mercado, cria entropias no mercado. Evidente. Há pouco, Nuno, estávamos a falar do outlook, da tal perspectiva para este ano. Percebemos que a coisa pode ser complicada por causa do aumento das taxas de juro. Renegociar é uma boa ideia? E há aí agora o papão do Banco de Portugal. Se você renegocia, há bancos que parece que estão a ameaçar as pessoas a dizer isso. Se você renunciar, atenção, vai parar à lista negra do Banco de Portugal. E isso pode ter consequências quer para o banco, que é o não. Agora já não. Quer dizer, há uma orientação para já. Aliás, eu sei, mas eu ia dizer isso no fim. Recentes. É verdade. O Ministério vai dizer, aliás, o Banco de Portugal vai dizer que isso não é assim. Mas a minha dúvida é, mas os bancos têm feito isso? Têm feito isso. O que está a acontecer é, nós, desde que as taxas já começaram a aumentar, a principal arma que nós temos dito que as pessoas têm é exatamente renegociar o seu contrato. Sim. Porque muitas vezes há aquela inércia do consumidor ou desconhecimento de que pode renegociar o seu contrato. Ainda não, vou-vos dar um exemplo muito rápido, ainda há 2 meses atrás falei com uma amiga minha que tinha um spread de 2,6% e não sabia que podia renegociar o spread. E eu disse, automaticamente estás a pagar muito para aquilo que pode-se renegociar em vários níveis. Sim, pode-se renegociar em vários níveis, pode-se falar de um alargamento de prazo. E não existe propriamente, é aqui chegar a um acordo entre duas partes, entre o banco e o consumidor. E a renegociação, perante este cenário de aumento muito significativo, e se calhar para termos aqui uma ideia do que é que estamos a falar, eu fiz uns pequenos cálculos, e se compararmos os valores médios do crédito à habitação em Portugal, ou seja, dos valores que estão em dívida por cada contrato, o valor de prestação de janeiro de 2022 para janeiro de 2023, estamos a falar de um acargo adicional para as famílias de 152 milhões de euros. E isto com o Euribor nos valores de 2,6%. Se o Euribor chegar aos 3,5%, como se cá a perspectiva que possa estar no final deste ano, estamos a falar que esta fatura passa de 152 para 204 milhões de euros. A mais. Eu tenho ouvido falar de créditos que de repente passaram para mais 300, mais 400, mais 500. Principalmente nos contratos mais novos. Sim, porque os contratos mais novos, por aquilo que eu falei há pouco, foram... Eu estou de 300, 400 euros. Sim, euros de prestação mensal. Sim. Porque os contratos mais novos, por questões do preço do imobiliário, foram obrigados, entre aspas, não é? Aliás, foram mesmo obrigados a ter que ser feitos por montantes muito superiores e que agora são afetados por taxas muito baixas.
Ora, a negociação é a principal arma. O que é que estava a acontecer? O Estado publicou legislação, que saiu agora, que está em vigor desde o final de novembro, que precisamente criou aqui uma espécie de um limite, de um valor de referência, a partir do qual os bancos devem, digamos, dar início a um processo de negociação. Acima de uma taxa de esforço de 36%, os bancos devem fazer esse processo de negociação. E a lei prevê que isso seja quase automático. Sim, aliás, diz mesmo que o banco é obrigado a contactar, a partir do momento em que se aperceba que isso acontece, a obrigar a contactar o cliente e fazer e apresentar uma proposta que permita reduzir esta taxa de esforço. O que é que estava a acontecer daquilo que foi o feedback que nos chegou à nossa, do parte dos associados e dos consumidores? Era que os bancos, inclusive nós tivemos acesso a uma carta de uma das instituições bancárias, a dizer aos consumidores que, olhe lá, você se entrar neste processo do Decreto-Lei 80A, cuidado que o seu crédito vai ser classificado como crédito reestruturado e entra, eu não chamaria uma lista negra, uma lista cinzenta do Banco de Portugal, porque cria uma má informação, ou seja, é uma espécie de uma marca no historial de crédito daquele consumidor. Que pode, no limite, até afetar outros pedidos de crédito que aquela pessoa vai fazer a uma entidade bancária que diz, você está aqui numa... Sim, afeta porque aparece a informação negativa na central de responsabilidades de crédito e isso, inclusive, se o consumidor quiser apresentar ou pedir um crédito no outro lado ou transferir o seu crédito para outra instituição, é o suficiente para ser negada a proposta. A banca, ao fazer isso, ou seja, por um lado, está a prestar uma informação verdadeira, ou era verdadeira até o Banco de Portugal agora vir dizer que afinal essa informação não vai para a lista nenhuma, foi o que eu percebi, não é? Sim, foi o esclarecimento. Mas visto assim, parece que a banca, caramba, que pessoas estão más. Parece que não querem ajudar as pessoas. Por outro lado, estavam a dar uma informação que era verdadeira até ser desmentida agora pelo Banco de Portugal. Sim. Não é verdade? Sim, a interpretação que os bancos estavam a fazer não é errada. O que eles estavam a agarrar é no Regulamento Europeu de 2013, que define o que é que são créditos estruturados e não produtivos, portanto, créditos que já estão em cumprimento, e estavam a aplicá-lo a este fator específico. Mas era feito com má ou com boa intenção? É isso que eu gostava de ouvir a sua interpretação. Eu acho que havia aqui, e pelo menos foi aquilo que percebi das primeiras reações que houve por parte da banca quando esta legislação foi aprovada. E recordo na altura do Miguel Maia, o CEO do Milênio BCP, exatamente a alertar para este fator. Olha, cuidado que os créditos vão ser... Foi logo das primeiras coisas que ele disse sobre o assunto, que se bem me lembro. Sim, exatamente. Disse logo. Eu acho que isto foi mais no sentido de... Não venham todos a correr pedir renegociações. Exatamente. Ou seja, não venham por aí fora todos, porque nós não queremos perder a nossa margem que temos. E não quero vir aqui um movimento de renegociação que nos faça... Ainda bem, eu peço desculpa por estar a interromper tanto, mas são pequenas coisas que tenho dúvidas. Por acaso eu não tenho essa interpretação. Não? Não tenho essa interpretação. É lícita, mas eu interpreto de uma maneira. É que é obrigatório a informação. E se negasse esta informação ao cliente... O banco é que estava a incumprir. Sim, o banco estava a incumprir. Sim, o banco tem que informar o cliente. E isso é uma penalização gravíssima que pode ir até ao nível da responsabilidade dos administradores. E, portanto... Estou a perceber a pressa com que o administrador do BCP veio falar, provavelmente. Isso, portanto... a cautela. O que não quer dizer que também não estivessem muito interessados, mas isso é outra... Sim, o que eles estavam aqui a fazer era utilizar o tal regulamento que eu referi. Sim. E a interpretação que eles estavam a fazer não era incorreta. Portanto, eles não estavam a fazer de forma incorreta. O problema que aqui está, era isso que nós defendemos, é que não ser aplicado aquilo que foi previsto, por exemplo, quando foi a aplicação das moratórias. Nas moratórias, é certo que havia aqui o respaldo de uma autorização por parte da EBA, da Autoridade do Supervisor Europeu, mas que, hoje em dia, essa autorização não existe, mas que mesmo dentro disso podia haver esta tal orientação do Banco de Portugal para... O que aconteceu nas moratórias era as classificações que os créditos tinham à entrada da moratória não deveriam de ser alteradas pelo simples facto de ter aderido à moratória. E como isto não ficou previsto na lei, no Decreto-Lei 80A, como que eu já referi, levou a que os bancos utilizassem isto como, por um lado, era um aviso que tinham que fazer, é certo, mas também como uma forma de pressão para evitar a negociação, que era isso que nós estávamos a receber, essa informação, que é, olha, você não faça isso, veja lá, pense bem na sua vida. Lista. Sim. Porque isto até podia criar um efeito perverso. Repare, alguém que tinha um crédito à habitação a decorrer de forma perfeitamente normal, com uma taxa de esforço, por exemplo, de 30%, em que devido à subida de Euribor a sua taxa de esforço aumenta para 40%. O banco automaticamente dá início a este processo de negociação. Porque ele entrou numa área acima dos 36%. Dos 36%. Portanto, o banco cumpriu a lei, entra no processo automático de negociação. E o consumidor, até perante, como tem os tais, como referiu que o professor João, dois cães a morder-lhe na perna, neste caso. Que era, até podia nem precisar muito disso. Não precisar muito, continua a conseguir cumprir, mas aceita a proposta do banco.
E de momento, por exemplo, este mesmo consumidor tinha um cartão de crédito, tinha um crédito pessoal, por exemplo, ou até um descoberto bancário. O banco, ao reclassificar o seu crédito como estruturado, pode exigir imediatamente o cancelamento do cartão e o pagamento do crédito pessoal. Portanto, o Banco de Portugal, na sua opinião, fez muito bem a vir dizer que sim, não, as coisas... Fez este esclarecimento que era o que nós exigíamos, e temos vindo a exigir, exatamente, que viesse esclarecer que, perante uma medida que é transitória, que só está aplicada até ao final deste ano, não haver o simples facto de esta passagem para esta renegociação, que até pode acontecer de forma automática, não ser uma penalização, ou não deixar aqui uma marca no consumidor, que é uma marca que fica para todo o historial do crédito. Muito bem. E que vai dificultar a vida ao consumidor. Nós já vamos ver outras opções para tentar lidar com a subida das taxas de juros e dos encargos com a habitação, mas quero ouvir agora também do lado da energia, o Pedro Silva. Neste início de ano, e olhando para o que o Governo propõe em termos de ajudas, o consumidor pode estar mais calmo ou não? E eu gostava de meter aqui a eletricidade e o gás, mas também o gás de botija. É que esse grande esquecido é provavelmente a maior fonte. A botija é provavelmente a forma mais consumida de gás do que propriamente o gás canalizado, não é? Ou estou enganado? Posso estar enganado, mas é a sensação não está nada enganado, porque são 2,1 milhões de famílias em 4 milhões. 2,1 milhões. 2,1 milhões, portanto, são os 4 milhões a fazer as contas. Exatamente. São os 4 milhões? É bom explicar. São os 4 milhões de famílias, de agregados familiares, peço desculpa, 4 milhões de lares, sim. E há 2,1 milhão que têm gás engarrafados. O mecanismo ibérico que nós temos aqui com a Espanha... Há aqui 2 ou 3 coisas que eu ia pegar, ainda pelo lado do professor João Duque, que estava a falar ainda há pouco, que tem a ver com, ponto número 1, a concorrência faz de facto mexer as coisas, e os consumidores são não só para as questões até agora financeiras que andámos a discutir, mas também nas energéticas, extraordinariamente passivos. Extraordinariamente passivos. Os consumidores portugueses, especialmente. 80% das pessoas, é um inquérito deste ano, 80% das pessoas nos últimos 3 anos não mudou de comercializador de energia. Eu, Aurélio Gomes, me confesso. Se perguntar aqui na sala, eu tenho a impressão que na sala e aqui ao lado, provavelmente estes números confirmam-se. E depois dizem, bem, os preços aumentam, ganham o que querem, são todos uns malandros. A primeira... Para o microfone e de câmara de televisão, as pessoas normalmente apontam sempre por dedo, mas depois não fazem. Ou seja, nós não temos noção da nossa responsabilidade nestas coisas, é isso? Ou dá muito trabalho? O consumidor tem o poder. Tem, de facto, o poder. Se estão insatisfeitos com a companhia maioritária que, passados 10 anos, mais de 10 anos da liberalização, tem 70% do mercado, algo, de facto, que nos deixa banzados. Se não estão satisfeitos, se os preços não são bons, se têm alguma questão, se querem pressionar para que haja outro tipo de opção, só tem que se mexer. Costuma dizer que quem não está bem muda-se, não é? Quem não está bem, muda-se. Mas porquê é que eu não mudei? E ao mudar... Posso meter aqui uma areiazinha? Porquê é que eu não mudei? Porque, e eu não quero, por um lado vou fazê-lo, mas não sei se é boa ideia, que é pôr no lugar toda a gente e achar que o meu exemplo é assim que toda a gente pensa, mas vou correr esse risco. Ok, a trabalhar toda de olhar agora para estes 20 fornecedores de coisas e depois aquilo são planos que são feitos para a gente não os perceber logo. Ok, aqui é mais barato, mas depois vou pagar mais a colar naquela taxa, que por isso é que o preço base é mais... Para poupar o quê? 5, 10 euros. Na volta, vou tomar um cafezinho logo à noite com os amigos, não quero saber desta papelada, continuo no meu fornecedor. A minha dúvida é, está a escapar-nos aqui um pensamento simplista de que são apenas 10 euritos ou que eu vou gastar a mais e não tenho chatices, ou podemos estar a falar de um gasto muito maior? Só por causa da inércia. Primeiro será isso por mês. Sim, primeiro estamos a falar por mês, sim. Portanto, ao fim de um ano. Ao final do ano podemos estar a falar de 50 euros. Podemos estar a falar de 100 euros. Portanto, aí cada um tem a sua sensibilidade. Agora, se eu ganhar 5 mil por mês, na volta a 100 euros eu aguento bem. Ver. Quem ganha 900, 100 euros é dramático. Quando eu digo que 80% dos consumidores não mudaram, tanto são aqueles que ganham 5 mil como são os que ganham menos. Ou seja, isto é um pouco transversal, ninguém se mexe. Qual é a explicação para ti? Comodismo. Uma habituação, isto uma perspectiva um pouco pessoal, mas de quem já viu muitos estudos,
o mercado monopolista que existiu até aos inícios de 2000. E não nos habituou a pensar em concorrência também? E que, portanto, a eletricidade é daquela empresa que todos conhecemos e o gás é daquela empresa que todos conhecemos. Eu, a preparar este podcast, descobri nomes de empresas que não sabia que existiam. Como é que é? Gold Energy, nem sabia que existia. Existem uma série de opções. Eu não vou entrar aqui numa outra explicação, o que é que a liberalização te trouxe, claro. E, portanto, vantagens, não se confirmou na sua plenitude, portanto, esta questão da concorrência ficou ali um bocadinho mitigada por uma série de fatores que neste momento começam a desaparecer. Isto também é uma parte boa do que nos tem acontecido nos últimos 2 anos, porque, por exemplo, o déficit tarifário, que era um garrote de 5 mil milhões de euros que estava dividido por qualquer um que fosse o comercializador, todos tínhamos que pagar, neste momento está abaixo dos 1.000 milhões, ou vai ficar abaixo dos 1.000 milhões, e, portanto, está a desaparecer, o que deixa ali algum espaço para haver alguma respiração, e depois já vou direto à primeira pergunta, vamos já que é a formação de preços. Exatamente. Mas, portanto, a primeira questão é, o poder é do povo, e o povo tem o poder ao transitar de um para o outro à procura da melhor oferta. E dizer, bem, só vou poupar 3 ou 4 euros. Quando é dito na sua fatura que, olha, se transferisse para o mercado regulado, poupava 4, 5 euros. Isto é escrito. Suspeito que as pessoas nem sequer olham bem para a fatura, não, olham para o total para saber quando é que vão pagar. E depois têm lá muitos gráficos e muitas coisas. E a fatura é complexa. Sim, mas depois nas redes sociais e naquilo que nos vai chegando é malandros, isto e aquilo. E com razão. O problema é que depois falta o segundo passo. Sim, claro. Que é, ok, então faz a tua parte. Sim, porque se estás a colaborar também és malandreco, não é? Mesmo que não ganhes nada com isso. Não há informação, são 20 comercializadores e mais de 1.000 tarifas que existem no mercado, bem mais de 1.000. É isso que eu estava a dizer, é difícil. São 1.000. Mas não é difícil e neste momento existem digitalmente e acesso a saber. A DEC Proteste tem instrumentos que ajudam. Nós estamos fartos de dizer isto aqui. A DEC Proteste tem esses instrumentos. Existem no mercado sem dificuldade, na própria fatura, quanto é que você consome por ano, qual é a média, em que horários, por aí fora. Tudo isto está acessível para chegar a um simulador e dizer, olha, nós analisámos 2.000 tarifários e para si, de acordo com aquilo que nos está a dizer, para si é este. Porque tem um automóvel elétrico, porque tem uma vida em que aos fins de semana é que aspira e faz a sua lida doméstica, ou porque faz uma vida em que sai de casa às 8, chega às 8 da noite, e portanto esses são os 2 períodos que consome e é aí que muito deve... Bem. E isto é possível. Pedro, eu pego já em ti, então, salvo seja. Agora, e a ERS também tem um simulador. Existem uma série de instrumentos. Há vários simuladores no mercado. Exato. Portanto, isto também tem instrumentos. É inércia. Até contas poupança da SIC tem um simulador próprio. Exato. Portanto, só não vai simular quem não quer. Eu não sei, os portugueses estão cada vez mais velhos e isso não os torna cada vez mais conservadores e menos hábeis para fazerem estas coisas. É uma pergunta ou uma afirmação? Não, isto é uma pergunta meio afirmação. Sim. Um statement. Meio. Sim. É provável. Mas eu ia pegar já então nisso, e até porque já estamos com 50 minutos de podcast, portanto vamos encarregar para aquilo que seria. Pedro, pega até no meu exemplo, que é o tal preguiçoso, o pouco literato destas coisas. O que é que eu, como consumidor, se eu me quiser transformar num consumidor exemplo de energia, o que é que eu devia fazer? E se quiseres meter aí a MIBEL no meio, porque as pessoas estão a começar a perceber que há uma taxa que se paga em alguns contratos. Sim. Tem a ver com o tal mecanismo... Não, uma taxa é um valor de ajuste. Um valor de ajuste, eu ia complementar só, e para não fugir à tua questão, a primeira é as pessoas devem mexer-se e ir à procura de informação. E ela está disponível, ou seja, então, não é por ausência. Faz-nos aí o passo a passo. Ponto número 1. E, portanto, deveriam simular, para o seu caso, reunir meia dúzia de faturas, verem num determinado período quanto é que consomem, seja gás natural, seja eletricidade, ir simular. Existem N fontes que podem consultar e umas melhor que outras, mas com certeza a vossa é muito boa. A nossa é muito boa e pronto, em causa própria, mas há outras. Portanto, a informação existe. E, portanto, esse seria um primeiro passo. Outro passo tem a ver com a militância que existe por parte ou pode existir e deveria existir por parte do consumidor, por exemplo, relativamente a outras questões, por exemplo, no caso da energia, isto aplica-se e nós defendemos a questão de pressionarem para que o IVA, por exemplo, deixa em serviços públicos essenciais, que é o caso da eletricidade, do gás engarrafado. E voltamos à conversa de há pouco. Isso refletir-se no preço. Não vamos comer mais pão, ou seja, não é porque ganhamos mais que vamos comer mais pão, ou seja, não é porque ganhamos mais que vamos consumir só porque
Agora, isto em termos de orçamentos pode aliviar e, portanto, existe. Mas acreditas que a descida do IVA poderia refletir-se no preço? É que em Portugal certeza. Temos... Okay. Certeza. Isto, e casa com outra coisa, que é no gás natural e na eletricidade existem tarifas reguladas. Ou seja, existe um incumbente que, de acordo com uma série de regulamentos, o preço é-lhe estabelecido. Com regras de mercado, não há tudo mais. volta a dar, aquilo tem que seguir aqueles trâmites, ou é mais difícil. Portanto, ninguém se vai apropriar, porque há de haver ali o incumbente que há de facto servir como a boia de referência ao resto do mercado. E portanto o resto mexe. E depois há Mibel ou não Mibel. Outra coisa que tem a ver com este ano, é um conselho agora que fica para os consumidores e é particularmente pertinente, algo que mudou no início, particularmente no início deste ano, tem a ver com o ano 2022 foi um ano crítico. O gás natural passou de 20 euros por megawatt, uma unidade de energia, chegou aos 300. Neste momento está na casa dos 60 ou 80. E esse gás natural é utilizado para produzir eletricidade, também para produzir eletricidade. Durante o período da seca, e, portanto, só agora, desde dezembro, é que as barragens de facto estão cheias e podemos descarregar para produzir energia se for necessário. Portanto, existe um recurso muitíssimo menor, seja a importação de Espanha, que também tem o mesmo problema, seja o uso do gás natural. Foi criado um mecanismo para tentar mitigar este infetar do preço elétrico pelos custos do gás natural. Exato. Entretanto, os custos do gás natural no mercado têm estado a descer, ainda assim... É o chamado mecanismo ibérico, que a gente ouve aí nas notícias. Ibérico. Não é? E, portanto, o que diz é, olha, para produzir eletricidade, o que se aceita, em termos elétricos, é que é pago até 50 euros o preço do gás. Tudo o que for acima disso é pago, mas à parte. O que é que isto significa? Significa que, uma vez que era o preço do gás que definia todo o cabaz da oferta que vinha a montante das fotovoltaicas, das eólicas, por aí fora, eram todas pagas a este preço quase estratosférico, existe aqui um teto em que, ok, se o gás for a última energia a ser usada, é 50 euros e isto define para trás. É o tal mecanismo que falávamos que foi posto aqui a funcionar em Portugal e Espanha. Exatamente. E que é possível, faz um teto no aumento dos preços. Somos uma jangada, uma jangada de pedra e, portanto, não temos grande ligação à Europa e, portanto, é muito mais fácil em Portugal e Espanha termos isto. E dar aqui Eu estive a ver, só para complementar, o mapa do preço do megawatt-hora, que é atualizado quase ao minuto. E a diferença entre Portugal e Espanha estava há pouco nos 35 megawatts-hora, 35 euros megawatts-hora. Nós estamos na casa, estivemos nos últimos 2-3 dias entre os 5 e os 20, 30 euros. Estava um bocadinho alto. A Europa, no geral, França para cima, está nos 150, 180, sim. Por aí fora. Isto para dizer o quê? Pode-se odiar ou adorar esse mecanismo, mas o mecanismo funciona para o preço não subir. Porque países com perfis parecidos com o português, como a Grécia, mesmo assim estão nos 50 e tal. Bem mais alto que em Portugal. Nós tivemos aqui uma subtileza, já não me lembro da palavra que o professor João Duque disse há pouco, mas é exatamente isso. Atamancámos aquilo. Nós atamancámos algo que, no caso da DEC Proteste, já disse várias vezes, é preciso uma revisão do mecanismo de mercado europeu que existe para a formação de preços, que é um sistema marginalista que já não vamos ter tempo para abordar, sim, mas que estava adaptado e fazia todo o sentido, mas neste momento deixou de fazer por uma série de razões e, sobretudo, olhando para a frente para uma introdução de renováveis cada vez maior. Portanto, isto que nos tornará mais independentes um bocadinho das variações de coisas. E, portanto, muito mais capital intensivo e não dependente de... Então, conselho para os nossos ouvintes. Tenham atenção a esse mecanismo Mibel, porque os operadores podem decidir colocá-lo na fatura ou não. Isto torna as tarifas elétricas, em particular, comparáveis às taxas de crédito hipotecário. A taxa variável ou a taxa fixa. Okay. Se eu quiser ter uma estabilidade em que contrato por 15 cêntimos por quilowatt-hora, é isto que eu pago por cada quilowatt que consumo, eu tenho a SU Eletricidade, no caso do mercado regulado. Que era a antiga EDP comercial. Não, era a antiga EDP Serviço Universal. Serviço Universal, sim, peço desculpa. A Golden Energia, até o momento, também tem este tipo de tarifário, um tarifário de preço fixo. A Repsol tem um tarifário específico só com preço fixo. Quer dizer que eu sei o que vou pagar sei durante o tempo do contrato. Por cada kilowatt. Por cada kilowatt, sim. Começou o ano passado, em algumas empresas, neste momento é generalizado, que
está a ser aplicado o valor de ajuste, que é calculado dia a dia e vai depender do período de faturação e da média desse período, Claro. portanto, na minha fatura. Isto está a ser aplicado. E o que é que acontece? Este valor de ajuste já variou, portanto, médias mensais, entre 1 e 15 cêntimos. O que quer dizer, para uma fatura, por exemplo, de 35 euros, grosso modo, são 150 kWh, é uma fatura bastante razoável para alguém, um casal com um filho, se tiver dois, se calhar chega ali aos 200, 250. Mas, abstendo dessa parte, o que é que acontece? É que esse 1 a 15 cêntimos por quilowatt podem ter, com o IVA em cima, um efeito que pode ir a algures entre os 6 euros e os 30 euros a mais. Ou seja, que são uma extra fatura preço. 35 pode passar para 60 e qualquer Pode coisa. dobrar. Ok. E, portanto, Mas no mês seguinte já não, porque a tal Mibel pode ser de um o custo cêntimo... de ajuste pode ser muito, porque Exatamente. existe uma menor Ou porcentagem seja, de gás a entrar. É um alto e baixo. E, portanto, É um risco. qual é o meu perfil de risco? Pode haver algum ganho optando por este tipo de tarifas, porque estão abaixo daquelas que são. Isto é mais ou menos como o crédito. Então, ligeiramente, a variável está abaixo quando Sim. corre bem e, portanto, pode-se poupar ali alguns euros, mas se corre mal, corre mesmo mal. E, portanto, bem. dobra a fatura. E, portanto, Portanto, o conselho particularmente- é estudem o vosso caso. Não há assim um conselho óbvio, façam isto e ganhem tomem dinheiro. tomem a vossa opção, consultando os simuladores, indo para a regulada ou Sim. para a Gold Energy em alguns Ok. tarifários e estando atentos, sobretudo estando atentos. Ou seja, eu estou atento quando vou às compras comprar fruta e peixe e legumes e o que seja. Exatamente. Portanto, Façam o mesmo. na energia estejam atentos também. Estejam atentos. Nuno, vamos completar o kit de sobrevivência. Quem estiver muito preocupado com o que paga ao banco pela sua prestação da casa, já falámos da renegociação. Há mais possibilidades de tentar contornar este vórtice. Tirando a negociação, era a amortização. Ou seja, quem Se uma pessoa conseguiu tiver reunir algumas poupanças nesses últimos anos, aproveitando até as taxas de juros baixas, Sim. e conseguiu acumular essas poupanças, é a altura indicada para amortizar. É a melhor forma de poupar. E é a melhor forma de atenuar o impacto da Até porque as subida dos juros. poupanças, a não ser que estejam muito bem aplicadas nos fundos Sim. especiais que ganhem algumas, também, Que são de risco. mas que são de São de risco, risco. se tiverem num depósitozinho não valem Não nada. compra. Portanto, melhor Aliás, é pagar a casa. O comparativo deve ser esse, o racional deve ser esse, que é se a rentabilidade que eu estou a ter com a aplicação desse dinheiro num determinado investimento de baixo risco, porque Sim. teremos que comparar com um custo fixo, se ela for inferior, que neste momento certamente deve de ser, ao custo que eu estou a pagar pelo crédito, então compensa-me pagar o crédito. A amortização é a principal arma para quem pode. O problema é que a grande maioria das famílias portuguesas não pode. Porque não tem. Não tem. Sim. Principalmente os jovens. Sim. Para ser aqui uma ideia, cerca de 80% da força de trabalho em Portugal recebe perto do salário médio, ou um valor aproximado ao salário médio nacional. E isso é difícil perante esta Com a inflação e as taxas de juros, que é o poupança. É a renegociação, principalmente evitar o incumprimento. Tentar várias formas de negociação, mesmo apesar destas ameaças dos bancos de reclassificação de crédito, que esperemos que agora venha esta orientação do Banco de Portugal que evite isso. Tentar parar o incumprimento, ou seja, evitar chegar na situação de incumprimento. Optar eventualmente por ter outra hipótese, que é, para quem está com muita ansiedade em relação a esta eventual variação da taxa de juros nos próximos meses, dependendo das ofertas dos bancos, poder optar, por exemplo, por uma taxa mista. Isto é, fixar a taxa aqui durante 1 ou 2 anos, um pouco à medida que isto que o Pedro estava a dizer em relação à Dar energia. tempo a que o mundo se componha, Se componha, mesmo que se calhar daqui a uns meses possa estar a pagar um pouco mais, mas pelo menos teve paz e dormiu bem à noite. dormir bem durante aqui 2 ou 3 anos Sim, ou um pouco mais, e depois então verificar e talvez regressar à taxa fixa, à taxa variável. Sim. Porque a taxa fixa ao longo de todo o contrato, que deveria de ser uma opção, e esse é o grande problema de Portugal, e nota-se nas taxas de juros que são aplicadas nos novos contratos, a taxa fixa ao longo de todo o contrato em Portugal tem valores muito acima do que é a alternativa variável. E perante estas economias, as prestações que já são espremidas ao limite para conseguir fazer face Sim. ao valor, acabam por ser uma não opção. Muito por bem. isso aí exigimos que seja incentivada a taxa fixa. Suponho que o essencial está dito, portanto, muito tem a ver também com a nossa responsabilidade como consumidores e como cidadãos. Uma última palavrinha aos três, começo pelo João Duque. Eu fui aconselhado a terminar com uma palavra de esperança, mas eu não estou com vontade. O que é que mais o assusta? O que é que mais o assusta em 2023? Porque de esperança já começámos a dizer que o ano parece vir aí com os sinais, pelo menos no primeiro semestre, não tão negros, digamos assim. Mas
tudo pode correr pelo pior, não é? Como dizem as leis de Murphy. Eu, por acaso, até estou relativamente otimista em relação ao ano 2023, porque eu tenho ouvido já da palavra de empresários que estão otimistas. É engraçado. E por estes então eu fatores devia que ter ouvido indiquei, o conselho da minha amiga Maria João Amorim e disse, não, palavra de otimismo. Eu estou relativamente otimista. E estou mais otimista para Portugal do que para a União Europeia, pelo facto de até estarmos mais afastados dos cenários de guerra e estarmos a passar bastante bem neste momento, face àquilo que é a desgraça que se está a ver nesses países. Até o Rubini dizia facto, isso, que mesmo sim. que haja uma recessão na Europa, Portugal Sim, está lá muito mitigada. Nós, se é que terá, e sim. o turismo está, de facto, a ser um polo de grande alavancagem do país e, portanto, eu continuo a achar que se a Europa conseguir até ter um cenário menos pessimista do que mais estava estagnação previsto, do que recessão, mais é isso? rendimento há na bolsa dos europeus e mais turistas teremos e, portanto, nós vamos aparentemente ter um ano simpático. Pelo menos enquanto continuarmos na moda. Mas não é? quer dizer, mas atenção, este ano simpático com taxas de crescimento que não nos mudam estruturalmente. Esse é o problema. Sim. E nós temos que mudar estruturalmente para apoiar e estimular a fixação dos mais jovens. Nuno, alguma coisa que assuste muito? Já agora, 2023? O principal desafio, penso que vai ser, e utilizando aqui uma frase que foi conhecida, ou melhor, ficou conhecida não pelas melhores razões, eu não sei se essas famílias vão aguentar este impacto todo, principalmente ao nível pelo menos neste primeiro semestre em que vamos ter aqui taxas de juros elevadas, que vão continuar, isso é certo. Podem não crescer tanto, mas vão continuar altas, portanto vamos ter este novo normal. Não é assim. Voltar a descer, que isso foi. Pelo menos não é isso que se prevê nos próximos tempos, junto com uma taxa de inflação ainda, pelo menos, que vai ser alta durante algum tempo, e esta perda de poder de compra. Agora, quem conseguir não só renegociar o seu crédito, quem conseguir adaptar este encargo ao seu orçamento familiar, pelo menos em termos de, poderá conseguir ultrapassar esta tormenta e esperemos, pelo menos para já essa é a nota positiva que eu quero achar, que não temos indicações, ou menos não parece que temos aqui uma repetição de cenários como aqueles que foram vividos em 2011 até 2013. Pedro, ao nível das energias e enfim, do gás, da eletricidade, até dos combustíveis, o que é que mais te preocupa no horizonte, se é que vês alguma nuvem negra? O despertar da China já nos leva a... Não é? O despertar da China é uma nuvem negra, mas também é uma questão de uma normalização que é necessária. E aquilo que o professor João Duque dizia é 100% verdade. Ou seja, a normalização também tende a voltar a equilibrar as coisas. Portanto, é uma má notícia e uma boa notícia. Eu aqui, de facto, ia pela mensagem mais positiva, embora haja, de facto, aqui uma série de fatores muito imprevisíveis que podem, de facto, virar tudo ao contrário. Nós vivemos num excelente país, em que de um momento para o outro, numa altura da aflição, começa a chover. Bem, agora há pessoas que vão, de facto, ficar um bocadinho zangadas porque choveu demais. Eu acho que chovia todos os dias. Portugal, e isto aqui... E não foi preciso fazer danças da chuva. Não foi preciso fazer nada. E há vento. Houve vento. Bem, estes últimos 2 dias então foi uma ventania, bem mais de metade da produção do país estava nas eólicas. O que me deixa otimista num ponto, e olhando para aqueles números que tínhamos na preparação do programa, de Portugal versus o resto da Europa, em termos de preços de eletricidade em concreto, que depois ligam com os do gás noutros pontos, e até aí estamos a fazer algum progresso, nomeadamente com a questão do hidrogénio, que é outro programa, mas deixa-me aqui otimista no sentido em que nós estamos aqui a colher frutos de mais de quase 2 décadas de investimento em que os consumidores financiaram e bem as questões das renováveis. Ok. E, portanto, nós também temos agora este alívio de barragens cheias, e muitas barragens, e muita água, e muito vento que é aproveitado. Temos uma boa fatia de renováveis aqui a ajudar-nos. E isso é de facto aqui uma mentalidade em que depois deste ano o alerta e o investimento que tem sido feito em tornar-nos menos dependentes, todos nós, seja autoconsumos, seja por investimentos deste tipo, aceleraram a transição energética e podem dar daqui a uns anos, e já agora, alguns frutos que merecemos. Eu estava a tentar que viessem aí as nuvens negras da catástrofe, e afinal temos aqui 3 pessoas muito bem informadas. Não,
pode ser que afinal 2023 não seja tão mau como isso. Portanto, terminar o programa neste tom já me agrada bastante. Muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade. Também obrigado também a quem nos ouviu, e no site da DEC Proteste podem encontrar as ferramentas e das ferramentas mais úteis para enfrentar 2023, como os simuladores de energia, também simuladores de crédito à habitação e também simuladores de supermercados online. Portanto, só possibilidades de poder poupar. Há conselhos avisados para os consumidores e alertas indispensáveis. É só teclar deco.proteste.pt. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo no YouTube e ainda, outra vez em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.